As pessoas lá em cima não param de cantar feliz aniversário, já se passaram 5 horas. Normalmente não trabalho aos domingos, mas precisava de algum dinheiro extra, então fiz um turno cedo. Cheguei em casa por volta das 14 horas. Eu moro neste prédio de apartamentos. Meu apartamento fica no primeiro andar, junto com outro que pertence a um cara que raramente está em casa. Há a casa da senhora vampira no térreo, e o segundo andar tem outros 2 apartamentos, um de propriedade de um casal de idosos e o outro, de uma família que não vejo com tanta frequência, logo acima de mim. Às vezes ouço as crianças de manhã reclamando sobre ter que se preparar para a escola e depois descendo as escadas. Às vezes, ouço vozes abafadas e pratos tilintando. Depois das 22 horas, tudo geralmente fica quieto. Cheguei à minha porta e enquanto procurava as chaves na bolsa, pude ouvir vozes lá em cima. Eles estavam silenciados e um pouco tensos, enfatizando as palavras e misturando-as. Eu realmente não conseguia entender o que eles estavam dizendo, mas eles pareciam estar falando sobre algo realmente importante. Agora, tenha em mente que nunca vi essas pessoas antes. Presumi que fossem uma família porque continuava ouvindo as crianças e os sons que geralmente atribuo a uma casa de família. Não é como se eu os tivesse conhecido pessoalmente. Eu só assumido. De qualquer forma, como eu disse, finalmente consegui minhas chaves e destrancei a porta. No entanto, não entrei imediatamente depois de abri-lo. Não sei por que deixei abrir e fiquei lá ouvindo por mais 2 segundos, mas estou um pouco feliz por ter feito isso. No momento em que a porta foi ouvida, as vozes lá em cima pararam. Completamente. Como se eles estavam me ouvindo agora. Fiquei parado. Todos nós estudamos o silêncio por um tempo. Ouvi um único passo na escada acima. Foi quando minhas costas esfriaram e meus músculos ficaram tensos, por algum motivo. Senti uma vontade repentina de entrar e fechar a porta atrás de mim, o que fiz. Depois, comecei a colocar algumas compras na geladeira e a fazer algumas tarefas pela casa. Um pouco no começo, depois mais forte, comecei a ouvir essa música de aniversário lá em cima. Sorri e suspirei. Eles estavam planejando o aniversário, cara. É por isso que eles foram tão cautelosos, tão nervoso. Parecia que havia cerca de 5 a 6 pessoas cantando, talvez. Feliz aniversário, querido Jonah. Isso foi fofo. Quando terminaram, começaram de novo. Achei estranho, mas presumi que o garoto tivesse pedido de novo. As crianças adoram apagar velas e tudo mais. Era uma música muito longa. Continuou em loop até chegar à conclusão, assim como da primeira vez. Tinha muitas execuções e preenchimentos desnecessários e letras extras. Quando terminaram, seguiu-se uma pequena pausa. Então, eles começaram de novo, exatamente da mesma maneira. Família estranha. Pensei, e a essa altura já estava irritado. Então coloquei meus fones de ouvido e deitei no sofá. Adormeci por volta das 16 ou 17 horas. Acordei da soneca desorientado. Cara, os cochilos depois do trabalho foram os mais difíceis. Eu dormi até por volta das 20 horas, e o sol estava me espiando por trás de alguns prédios. Um pôr do sol mais azul do que vermelho. Uma melancolia e confusão que me lembravam de quão liminar sua casa parecia quando você ia dormir depois da escola e acordava com dor de garganta e uma enorme marca de travesseiro no rosto com seu humor arruinado. Sua mãe de repente te chamou para jantar. Engoli em seco, olhando fixamente para a janela realçada em ouro e esfreguei os olhos e depois massageei o rosto. Levantei-me para pegar um copo d'água, caminhei descalço até a cozinha, que agora estava afundada naquela escuridão específica das 20 horas, e fiquei parado e em silêncio, sem saber o que queria da minha vida. Depois, registrei finalmente um detalhe importante. O pessoal lá em cima ainda estava cantando feliz aniversário. Ouvi por um tempo, sem saber qual deveria ser minha reação. Eu me perguntei se eles tinham alguma gravação tocando em loop, mas esse não era realmente o caso, já que cada versão soava diferente da anterior. Eles realmente eram estranhos, ou talvez o filho deles fosse apenas excêntrico. Talvez eles estivessem praticando para alguma apresentação. Comecei a pensar. Como eu disse, eu pessoalmente não tinha conhecido essas pessoas antes, então eu não tinha ideia do que elas faziam. Talvez eles estivessem realmente praticando. Coloquei meus fones de ouvido e continuei tentando fazer algum tipo de jantar, embora não estivesse com muita fome e minha garganta ainda doesse. Comi, assisti ao meu show e depois tomei banho. O canto deles começou a me irritar. Agora eram quase 22 horas, e senti a necessidade de subir e dizer para eles pararem com isso. Não sou conflituoso. Eu realmente não gosto de dizer às pessoas que elas me chateiam, e a maioria não tem uma reação apropriada de forma alguma. Eu não queria falar com eles, então liguei para minha mãe. Comecei a contar a ela sobre meu dia, mas ela me interrompeu, perguntando sobre as pessoas lá em cima. Assim, eles estão fazendo isso há horas. Não sei, isso está realmente começando a me irritar. Bem, vá até eles e bata. Os outros moradores não estão irritados? Os velhos lá em cima? Tenho certeza de que eles já queriam dormir. Talvez eu pudesse colocar uma música. Isso poderia encobri-los. Mas você quer ouvir música? Não, na verdade não. Então por que fazer isso para agradá-los? Suba, Mikaela. Suspirei e concordei relutantemente. Depois de desligar, vesti um suéter e destranquei a porta da frente. No momento em que o abri, o ar parecia um pouco mais frio. Olhei para o corredor escuro, iluminado pelo raio de luz da minha porta e outra luz fraca vinda do andar de cima. Subi as escadas. O segundo andar era mais animado que o primeiro. A porta do apartamento da família estava ligeiramente aberta e pude ver luz e movimento atrás. Aproximei-me lentamente e espiei para dentro. Eu podia ver um corredor com balões e confetes flutuando pacificamente. Um leve cheiro de velas e doçura persistiu. Eu não queria perturbar muito, então tentei ser discreto enquanto empurrava a porta um pouco mais silenciosamente e quase imperceptivelmente. O pequeno corredor dava lugar a uma sala de jantar. As sombras dançavam nas paredes enquanto as pessoas batiam palmas ao redor da mesa e cantavam. Sobre a mesa havia um bolo com cobertura rosa e roxa, granulados e algumas coisas que eu não conseguia decifrar. A música continuou, mas era mais rouca do que eu me lembrava. As pessoas sorriam, balançando de um lado para o outro, para a pessoa sentada em frente ao bolo. A iluminação era fraca e agradável, tendo como única fonte as velas. As pessoas ao redor estavam um pouco tensas, mas no geral isso me lembrou dos meus aniversários quando criança. Algumas caixas estavam espalhadas no chão. Tentei dar uma olhada melhor neles ou na criança. A criança parecia um menino, com um grande chapéu de aniversário. Ele, eu acho, poderia ter 10 ou 12 anos, e seu rosto era redondo e esticado em um grande sorriso. Fiquei olhando por um tempo para os dentes. Não sei o que me levou a fazer essa observação, mas ele tinha dentes adultos, podres e amarelos, saindo da boca em direções anormais. Seus olhos estavam arregalados e vermelhos, como se ele estivesse chorando há algum tempo. Não me lembro de tê-lo visto piscar. Nos minutos que assisti, pareceram horas. Ele parecia muito abalado e tenso. Eu nunca tinha visto uma criança assim antes.
Nunca na minha vida. Toda a coragem que tive antes de espiar pela porta evaporou. Devo ter ficado distraído assistindo a cena quando fui afastado do meu transe. O garoto desviou os olhos das velas, que agora estavam quase completamente derretidas, e olhou diretamente para mim. Eu me senti visto como nunca tinha sido antes. Meu coração desabou completamente, deixando um nó doloroso no peito enquanto fazia contato visual com a criança. Seu sorriso desapareceu lentamente, transformando-se em uma careta. Eu queria correr, mas de alguma forma fiquei congelado no lugar. De repente, ele apagou as velas e a sala ficou envolta em escuridão. Ouvi algo se arrastar no escuro em minha direção, engasguei e fechei a porta atrás de mim enquanto praticamente pulava as escadas. Seguiram-se os embaralhamentos e arranhões. Agarrei a porta e bati atrás de mim no momento em que algo bateu nela do outro lado. Com os olhos arregalados e desfocados, mal consegui trancá-lo quando as batidas começaram. A música lá em cima tinha parado. Olhei pelo olho mágico. O corredor estava completamente escuro agora, mas eu conseguia distinguir os detalhes do rosto que tinha visto antes na sala de jantar mal iluminada. Só que agora estávamos na altura dos olhos, o que era impossível, já que éramos crianças. Teve, ou tinha sido apenas uma pessoa. Quanto mais eu pensava, mais percebia que não tinha ideia do que me levou a supor que tinha sido uma criança. O rosto redondo, roupas infantis. Tentar decifrar a memória significava analisar cada detalhe daquele rosto horrível, algo que eu não queria fazer. As batidas se transformaram em arranhões. Gritei que ia chamar a polícia. Minha voz morreu na garganta. As batidas eram tão fortes que sem dúvida iriam arrombar minha porta. De repente, ouvi um som distinto lá em cima. As batidas e arranhões pararam instantaneamente. Era uma porta se abrindo. A porta do casal de idosos. Ei, o que diabos você está fazendo? É meio da noite. Observei pelo olho mágico enquanto o garoto, não uma criança, se afastava da minha porta, lá em cima. Pare com isso antes que eu chame a polícia. Já chega que eu tenha que ouvir as birras dos seus filhos todos os dias, moça, mas... A voz parou abruptamente. Eu escutei, mal respirando. Sem grito, sem som. Nada. Coçar levemente, depois arrastar os pés, depois um grito fraco que soou mais como soluços forçados. Liguei silenciosamente para a polícia e mal consegui sussurrar o que estava acontecendo, com medo de ser ouvido. Enquanto eu detalhava o problema, olhei pelo olho mágico mais uma vez e fui recebido por aquele rosto, com uma careta, olhos vermelhos e afundados na cabeça. Você é bem-vindo para participar no próximo ano. É por isso que deixamos a porta aberta. Saiu a voz de um adulto, do rosto de uma criança de 12 anos. Engasguei e abaixei-me, como se isso me salvasse. A polícia chegou em cerca de meia hora, o que foi um período de tempo incrivelmente longo. Eles subiram as escadas e isolaram todo o segundo andar. Eles se recusaram a me dar detalhes. Tive que esperar pelas manchetes e aceitar algumas respostas vagas dos inúmeros telefonemas que fiz desde então. Senhorita, nunca houve crianças morando lá em cima. 2 deles eram adultos, mas 2 deles estavam, fingindo ser crianças. Eles se recusaram a me contar o que havia acontecido com o casal de idosos. Eles mal murmuravam algo que incluía sequestro, massacre, estripação. Algumas das vítimas, que eram muitas, eram reféns, obrigadas a brincar. Os presentes eram apenas pedaços de carne, brinquedos feitos de ossos com arcos. Um deles era um colar de dentes. Estou passando por um momento muito difícil agora, tentando mover todas as minhas coisas sem ter que ir para aquele lugar com muita frequência. Não posso vendê-lo ou alugá-lo, talvez para algum verdadeiro fanático por crimes. Fui morar com meus pais, mas pedi que eles colocassem fechaduras extras nas portas, janelas e câmeras de segurança em todos os lugares. Eles presumiram que eu era paranoico e sofria de TEPT. Deixei-os acreditar nisso. No entanto, assisti às imagens de segurança daquela noite, mostrando a parte externa da minha porta. O aniversariante com quem falei não tinha voltado lá para cima. Ele simplesmente rastejou até a janela e pulou para fora. Não sei onde ele está agora. Espero que sejam as duas coisas caminhos.